Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 020 do Saída de Emergência, nossa última decolagem oficial. Eu sou Daniel Amorim. E eu sou Renata Garcia. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Não há um tempo mais apropriado para falar em desaprender do que esse ano de 2020. Fomos obrigados, e obrigação não é uma palavra que desce bem. Fomos obrigados a desacelerar, a olhar internamente e a se reinventar. Tudo que até então tínhamos a concepção caiu por terra. E a queda faz parte de quem está em constante movimento. O nosso objetivo de hoje não é falar sobre as quedas, mas como você pode se levantar. Como disse Bill Gates, é legal celebrar o sucesso, mas é mais importante absorver as lições do fracasso. E para falar um pouco sobre desaprender, reaprender, entender tudo que a gente viveu e tudo que a gente pode viver, vamos chamar aqui os nossos convidados de hoje. Vou começar com minha xará, Daniele Pepe, que é publicitária com mais de 20 anos de experiência em marketing digital e novos negócios, atua como consultora de negócios sêniores e é casada com minha parceira de cabine que está aqui, Renata Garcia. Dani, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigado, Dani. 20 anos de experiência entregou a minha idade, hein? Não, aqui a gente só reverenciou Tô o que você tem de brincando. fato de experiência. A gente não tá, deixa a idade de lado. Pode falar, não tem problema Dani, não. até para começar. Não, fica tranquila, que a gente vai falar tudo, aqui é sem cortes. Tem cortes, tá? vamos lá. Dani, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua percepção de fracasso ao longo da sua vida e o que te motivou a falar e palestrar sobre esse assunto. Bom, para ser bem honesta, fracasso nunca foi uma possibilidade, desde que eu me entendo por gente, né? Não é um assunto tranquilo de se falar, até a palavra é pesada, né? E é até difícil de admitir que a gente fracassa em alguns momentos, né? Mas a gente vive num mundo que a gente se sente com um peso enorme, né? E a gente fica encurralada num script de sucesso, né? Que é o oposto do fracasso. Então, isso acontece desde que a gente é criança, que eu me entendo por gente. Os adultos sempre comparando a gente com o priminho, o coleguinha que faz alguma coisa melhor. A gente se compara com as pessoas na faculdade, no trabalho, e aí a gente quer alcançar aquele sucesso de pessoas que a gente entende ser bem-sucedidas, né? Então, a gente quer ter um bom trabalho, ter aquela patente, ser gerente, né? Ganhar bem, aquela coisa de ser chefe, ter o carro do ano, enfim. Isso é muito viajar a todo momento, então tem um status, né, que o sucesso ele acaba trazendo para a gente, né? E aí o que aconteceu comigo, eu me vi, parece que a gente fica meio como um rato de laboratório, né? A gente fica o tempo inteiro naquela roda infinita, você nunca consegue atingir aquilo que você vê alguém que tem algo melhor que você, é uma doideira, assim, né? E aí essa competitividade que estimula a gente a buscar um sucesso idealizado, que sei lá quem idealizou isso, né? Tem um preço e acaba de alguma forma atingindo a gente, né? E eu me dei conta disso em alguns momentos que tiveram na minha vida, né? Recentes, inclusive, e eu só me dei conta de que eu tinha fracassado comigo mesma quando, por uma coincidência, eu fui chamada por um evento que chama Fuck Up Nights, que é um movimento que nasceu no México, que fala sobre fracasso, né? E eu fui convidada para falar sobre um fracasso em inovação. E aí, quando eu fui levar um fracasso do meu trabalho na época, a coisa começou a encaixar na minha cabeça, assim, do como a gente mesmo se encurrala nisso, né? Se encurrala nesse script de sucesso, e é difícil sair dele, é difícil fazer esse movimento de sair, primeiro entender que você está encurralado, e depois, quando acontece alguma coisa, conseguir de alguma forma reverter até essa palavra de fracasso e ressignificar isso pra gente, né?
Muito bacana, Dani. Eu acompanhei de perto isso daí, né? Essa trajetória, e é muito interessante perceber, né? Como, de alguma forma, todos nós já estivemos nesse lugar, né? Ou já sentimos isso de alguma forma. Então, a tua fala, ela toca muito, ela é muito empática. Eu acho que todo mundo, um pouco mais ou um pouco menos, consegue se identificar com ela. Fazer mais uma pergunta rápida para a Dani. Dani, você acha que é hoje as redes sociais que teoricamente constroem esses modelos de sucesso, os modelos que a gente tem que seguir, né? Porque a gente olha na internet, todo mundo tem mais sucesso que a gente, é incrível, né? Todo mundo se dá bem, ninguém se dá mal. Você acha que isso também, de uma certa forma, acaba impactando com isso, de uma certa forma, de ser um tabu das pessoas falarem de fracasso? Com certeza. Eu acho que é um dos pontos desse novo século que a gente vive, né? É um ponto muito, muito, de muita fragilidade, assim, tem até algumas séries que falam sobre isso, tem um programa no Netflix que fala dessa informação do como as mídias sociais impõem uma verdade que é, na verdade, uma mentira, né? E o como isso, de fato, impacta a nossa vida, tanto que quando eu comecei nesse processo de me colocar nesse lugar de fracasso, eu parei de ver mídias sociais, porque me fazia tão mal, que parecia que a minha vida era uma desgraça, e a vida de todo mundo era maravilhosa. Então tem muito esse poder, que as pessoas só postam quando elas são felizes, né? Então ninguém posta aqui na deprê, sem vontade de trabalhar, sem dormir. Então a gente só vê o palco das pessoas, né? Tem aquela frase que a gente só vê o palco das pessoas, como na verdade não é a realidade de fato da vida delas, né? Então eu vou seguir agora e apresentar a nossa segunda convidada desse bate-papo, que é a Karina Lima, conhecida aqui pela família Copas Tour. A Karina Lima, ela é speaker, mentora empresarial e especialista em comunicação criativa. Karina, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje no Saída de Emergência. Agradeço, uma alegria bater papo, principalmente nesse clima descontraído, porque é um break bom para o meu expediente. Eu nem marquei como reunião, para mim é lazer agora esse momento que a gente tem. Que delícia, muito bom, Karina. Bem, e falando de 2020, né? Esse ano que a gente está caminhando aí para o final, e um ano onde vários planos não saíram como previsto, né? A gente fez um podcast falando sobre isso também, né? Que a lista de desejos de 2020 de muita gente ficou em branco, né? Não conseguimos esticar tudo. Para você, Karina, como mentora, né, e contato com tantas pessoas, como você acha que as pessoas enxergaram esse mundo voltado para o sucesso e se abriram para permitir falar sobre fracasso, começar a enxergar esse fracasso em um ano que colocou tanta coisa e tantas pessoas à prova? Vou dizer que essa pauta é muito frequente e que eu acho que ela gerou subsídio não só para o aprendizado de mentorados, de pessoas com quem eu tive contato em interações de educação, mas mesmo para mim. Eu, como muita gente em 2020, eu tinha o ano organizado. Pela primeira vez, eu tinha instanciado tudo como mando figurino, e aí veio o destino, junto com o coronavírus em seu cavalo, e me deram um golpe, né? Tomei um capote, como muita gente narra. É engraçado, porque a partir desse convite, eu acho, Renata, que em mim ficou muito vívida aquela máxima que eu aprendi um tempo quando eu estudei storytelling pela primeira vez, que é: as histórias de verdade, elas são mais importantes do que histórias sobre verdade. Eu concordo super com a Dani que a literatura do sucesso massacra a gente desde pequena, porque eu era a única das minhas primas que não sabia dançar balé e que não tinha jeito para os books fotográficos, e a gente já nasce com uma série de viés com relação a gente não ser suficiente. Mas o tempo vai passando, e ainda bem, a gente hoje está numa fase inaugural, de passinhos de bebê ainda. Mas a gente começou a escutar falar sobre vulnerabilidade e a levar essa agenda mais a sério. Não só com a Brené Brown, mas com vários outros projetos, como mesmo o Fuck Up Nights e muitos outros que mostram que o erro é parte do acerto e parte de uma vida, assim como a gente, na condição humana, a gente é luz, sombra, as duas coisas vão coexistir e nada anula a outra parte. Eu acho que isso é um alento para a vida da gente. Falar de vulnerabilidade sem ser dos dentes para fora, com um pouco mais de verdade, acho que esse é um primeiro grande passo de 2020. Porque a gente já estava acostumada com esse frame. Quando a gente assistia filme com a saga do herói, todo herói passa a ser o perrengue, tem o vilão lá para encher a paciência dele, tem o momento da luta e das armas,
E ao final, ele vence dentro da sua perspectiva, dentro do seu modelo de mundo, e ele volta para o lugar onde ele pertence, fiel ao propósito. E nada mais é do que o retrato de uma vida. Mas como Harry Potter ou com outro herói, dá para aceitar isso. Na minha vida que não dá. Eu, Alecrim Dourado, não quero que nada me aconteça de errado. Mas eu acho que a grande lição de 2020, em todas as minhas conversas, é algo que eu repito agora para vocês. Em 2020, a gente aprendeu a acolher o processo da vida acontecendo. E nós, como seres humanos, nós somos talvez das únicas espécies que a gente nasce dependente. Os outros bichos, os outros mamíferos saem andando, trôpegos, mas saem, e a gente depende desde o nosso nascimento a partir do ventre até o final da vida. Porque a gente conecta com gente, porque a gente precisa de correlações. Então, acho que o movimento de hoje é valioso do ponto de vista de que a gente entendeu que ninguém aqui é antifrágil em 100% do tempo, que isso é parte da construção de um futuro brilhante e que, se possível, acolher isso e abrir escuta, inclusive para os erros de outras pessoas, é algo formidável para nós. A minha literatura com erros alheios me ensina muito a viver os meus dias também. Então, mais que nunca, se qualquer pessoa quiser palestrar sobre todas as iquisiras possíveis e todo o seu processo, isso me dá uma visão muito otimizada de como eu posso viver melhor. Acolher esta parte da vida é importantíssimo para que a gente aterrize em espaço seguro e a gente encontre felicidade para nós. Muito bom, Karina. E é interessante quando você fala, né, de que não dá para ser vulnerabilidade só dos dentes para fora. E conecta muito com a pergunta que eu vou fazer para a Dani agora, porque razão é uma coisa, né? Eu falar de vulnerabilidade é uma coisa, eu ouvir a Brené Brown falando é outra, eu ler o livro, ótimo, mas como é que eu sinto e como é que eu lido com isso na pele, né? Na real. E aí, Dani, pergunta para você agora. Qual que foi Dani e Pepe? Vou falar Dani a minha. Eu queria só complementar um pouco do que a Karina falou, porque eu acho que tem uma questão que você falou, nós somos seres que depende dos nossos pais quando a gente nasce, né? A gente depende e a gente também é criado meio que com um espelho deles, né? Então a gente é meio que, quando eu falo dessa coisa que a gente é encurralado por eles também, né? Dessa coisa do sucesso. Os nossos pais, nossos familiares querem que a gente seja os melhores da família, os mais bem-sucedidos. Isso coloca um peso na gente e a gente não se dá conta disso. E é muito difícil sair desse sentimento que às vezes a gente nem sabe que está nele, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso tem a ver com o desabrochar para a vida adulta, porque até a gente romper com tudo que vem dos nossos antepassados, com tudo que a gente entendeu que era referencial, para viver uma vida de acordo com a nossa autopriorização e com o nosso conceito do que é sucesso, porque aos 15 ou 20 eu tinha uma visão do que era sucesso e eu precisei comer muita grama para entender o que de fato me fazia sentido. Amadurecer não é fácil, se fosse fácil eu chamaria pão de queijo e forno de mina, fazendo forno, mas eu acho que é uma excelente fase que 2020 veio catalisar, veio acelerar. Eu sempre vejo com a lente cor-de-rosa da Hello Kitty, gente, há de haver uma boa razão para que a gente vive o que a gente vive agora em fast forward, em câmera acelerada, porque eu acho que é exatamente isso, romper com o que já foi e entender que o que parecia futuro está mais perto e acessível do que nunca. Que lindo. Vamos falar de sentimento, então. A Karina trouxe, a Dani trouxe. Então, Dani, quais que foram, eu sei de algumas, mas quem está te ouvindo agora não sabe, quais foram as sensações e os sentimentos que você teve quando você se deu conta de que os teus planos não saíram como previsto? Eu tinha um chefe que falava assim, né, que a gente fica na merda, desculpa o francês aqui, porque é quentinho, né? Então, isso é pura realidade, né? É difícil a gente sair, dar um primeiro passo para fazer uma mudança, trocar o certo, que às vezes pode ser chato, você pode estar infeliz e tal, pelo duvidoso, que é o risco, né? Então, ainda mais para pessoas que valorizam segurança, enfim, como eu, né? Sou uma virginiana nata, então a minha sensação foi, quando tudo aconteceu e eu me dei conta, uma sensação de derrota, de impotência, assim, né? De fracasso no pior dos sentimentos, assim, né? A minha sensação era que eu ia morar embaixo da ponte. Foi uma paranoia muito louca, eu nunca imaginei que eu pudesse passar por uma coisa tão forte
na minha vida, né? Então, e por quê, né? Porque durante toda a minha vida, a gente, né, de uma forma geral, a gente se ilude com essa falsa segurança que a gente constrói na vida, né? Um trabalho seguro, eu vou lá, eu trabalho junto, eu estudo. Então, a gente tem eu pelo menos tinha essa necessidade de me sentir segura nos passos que eu dava. Sempre tive muitas coisas muito planejadas, como a Karina falou que tinha esse ano planejado. Eu sempre tenho as coisas muito bem planejadas. Dificilmente as coisas saem do script, mas dessa vez saiu completamente, assim. Isso não tinha 0% de chance de que pudesse acontecer comigo, né? Então, a minha sensação, eu sempre faço uma analogia que eu sempre me senti num barco, assim, seguro, confortável ali, no mar, com um solzinho gostoso e tal, e me vi assim, no meio do mar, com uma boia de braço, só um lado da boia, no meio de tubarão, assim. Foi essa a minha sensação, tentando trazer de um jeito menos catastrófico, né? Que era aquela coisa de ir morar embaixo da ponte, né? Então, foi quando eu parei de comer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não queria encontrar as pessoas, eu não dormia, então essa sensação foi aumentando, foi piorando, né? Então, começou a me dar um estalo, assim, e com muita ajuda da Renata, que aqui está ao meu lado, identificar que eu precisava mesmo de ajuda médica, né? Eu precisava de um terapeuta, de um psiquiatra, que é outro tabu, né? Além de ser o tabu a questão do fracasso, quando a gente pode fracassar, que todo mundo aqui vai fracassar um dia, só ter um pouco de paciência, com certeza o tabu de procurar um médico, de ir no psiquiatra, no psicólogo, é muito forte aqui, né? Minha mãe fala isso até hoje, né? Só vai nesse tipo de médico quem é doido. Então, você imagina, né? A pessoa não entende, te julga e ainda não ajuda, né? Te atrapalha no final das contas, né? Então, o fato de a gente estar atento ao nosso corpo, ao que está acontecendo, estar aberto a isso, identificar, e ter alguém, no meu caso, que foi a Renata, para falar, poxa, tem alguma coisa errada acontecendo, para a gente ter força para encarar essas barreiras culturais, psicológicas, emocionais, dos pais, enfim, de coisas que a gente carrega, que a gente tem que reverter isso, senão, se isso não tivesse acontecido comigo, eu não ia sair do buraco sozinha, sabe? Eu não tinha força, eu não tinha energia para fazer isso. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter procurado médico, né? Porque agora as coisas fazem sentido, assim. Eu fui diagnosticada com uma fobia que chama agorafobia, que é um transtorno de ansiedade, que pode vir a cometer ataques de pânico, enfim, várias outras coisas, né? Então, são sintomas variados, as pessoas podem ter sensação de pânico, impotência, tem um monte de coisa, né? No meu caso, eu sentia fisicamente calafrio, né? Então, tinha algumas situações que eu estava, às vezes, num shopping, parecia que uma onda de gelo, assim, invadia meu corpo, um jeito, assim, desesperador. Corpo gelado, a mão gelada e suando frio. Então, a hora que eu comecei a ver isso acontecer, eu falei, minha Nossa Senhora, gente, sozinha eu não saio do buraco. E aí, foi mesmo indo nesses médicos, que aí sim eu fui diagnosticada e medicada, né, que a gente brinca, que foi isso que me ajudou a dar os primeiros passos, né, para sair desse mar que eu estava com uma boia com os tubarão querendo me comer, né, então, quando a gente identifica isso, procura ajuda médica e encontra o caminho, que também não é fácil, às vezes tem que trocar de remédio, de médico, enfim, mil coisas, fica mais fácil a gente dar os primeiros passos, porque hoje contando parece simples, mas foi um terror, foi aterrorizante, assim, de fato eu achei que eu ia morrer, assim. Antes do Dani seguir para a próxima pergunta, eu quero só já fazer uma recomendação. A gente fez um podcast no mês de setembro, que foi o Setembro Amarelo, e que a gente falou muito disso, né? A gente trouxe um psiquiatra, que foi o Dr. André, e duas pessoas que relataram também, né, a sua jornada aí nesse caminho de se reencontrar. Então, eu já deixo aqui como dica para quem não ouviu, que ouça ou assista no YouTube, porque foi um bate-papo também
muito interessante e necessário, né? Por muito tempo também foi tabu falar disso, né? Como é hoje falar de fracasso, ou ainda é sobre falar de fracasso. Então, deixo aqui a recomendação. E a gente, né, Rê, vem com toda a nossa humildade e simplicidade tentando falar sobre esses assuntos, né? Porque, por exemplo, Dani, você falou de alguns aspectos, talvez de alguns sintomas que você tinha, que eu já estava falando aqui, talvez é uma depressão, mas e você já falou que não, que era um outro diagnóstico, né? E aí a gente também entra vai ao encontro do que a Karina falou, por isso que a gente é dependente e por isso que a gente precisa de pessoas, precisa de convívio, né? Porque às vezes a gente não enxerga algo e talvez alguém que está do nosso lado consiga nos ajudar a entrar num outro caminho, ou a buscar uma ajuda, né? Então é legal. E, Karina, como a gente continua falando aqui, né? Falar de tabu de fato ou falar de tabu, né? Falar de fracasso é um verdadeiro tabu, né? As pessoas têm muita dificuldade para falar sobre isso, e ao mesmo tempo as pessoas não entendem que tem um lado positivo de falar sobre isso, que é o que? O aprendizado. Porque se eu falo de alguma coisa que eu errei, se eu falo de algum fracasso que eu tive, é aquilo que você falou, você está tendo uma oportunidade de aprender. Talvez as pessoas tenham a oportunidade de não cometer o mesmo erro ou o mesmo fracasso que o meu. E aí eu te pergunto, uma vez que a gente fracassa ou erra, a gente pode reparar, mas não apagá-lo. Por isso, como utilizar o fracasso e os erros a nosso favor? Sabem que está tudo tão bem entrelaçado aqui que eu acho que o ponto de partida da minha resposta se conecta com o que a Dani dizia há pouco, sobre o tabu para o passo antes, que é entender o que acontece dentro do seu mundo interno. Porque as pessoas não querem ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, mas elas entendem que se eu tiver dor na perna, eu tenho que ir ao médico. Agora, se eu sentir dor nas minhas emoções, não. Aí eu tenho que me apegar a qualquer outra mandinga para me curar. E eu acho que o passo antes tem a ver com... A gente não está nem entrando no mérito de aprender com o que a gente erra, mas primeiro de interpretar o que está acontecendo com a gente e a partir da nossa interpretação. A gente tem um repertório muito baixo para classificar a emoção, que é o instinto cru que vem, que pode incluir o calafrio ou a bochecha quente, a dor no estômago, e à luz da nossa racionalidade, transformar isso num sentimento. Olha, eu sinto ansiedade, eu sinto arrependimento, eu sinto angústia e assim por diante. A partir do fisiológico, a gente faz uma aposta. E eu acho que com isso, o nosso primeiro desafio é aprender muito bem a entender o nosso modus operandi. O que acontece com a gente, o que a gente sente e da onde aquela dor vem e o que ela vem me dizer, a partir do momento em que eu passo um mau bocado. E aí, quando a gente fala em aprendizado, primeiro que a programação neurolinguística diz que não existem erros na vida. Acho que é uma maneira poética de interpretar, dizem que não tem erro, só tem feedback. Eu estou andando por uma estrada, caio num buraco. Amanhã, se eu passar por esse mesmíssimo lugar, a capacidade do meu cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade, vai me fazer desviar do buraco ou então desviar a rota. E esta é a beleza de usar o fracasso para que a gente não apague o que foi. Eu brinco com todo mundo que decepção na vida e erro é igual sujeira na unha. Para não ter, você não pode tocar em nada. Então, quem está jogando, quem está em campo, fatalmente vai errar. Inclusive, a gente usa no ambiente educacional, eu trabalhando com educação corporativa, faço isso muito, a gente olha para o ciclo vivencial de qualquer coisa, uma dinâmica em grupo, um experimento que se faça em sala, e a gente faz depois um ciclo dessa aprendizagem vivencial, que é o que aconteceu, o que deu de certo e de errado, principalmente, o que você sentiu, quais foram os seus desconfortos ou seus ganhos enquanto isso, para aí sim a gente fazer correlação. Mas o ser humano não quer mexer nesse cenário. Quando eu pergunto o que você sentiu, você me responde o que foi que aconteceu. Então, a gente precisa entender mais sobre o que sentimos para interpretar melhor a nossa conexão com o mundo de dentro e de fora. E aí, na sala de aula, a gente faz sempre uma colheita. Quais são as lições aprendidas com aquilo que a gente fez? De certo e de errado para o nosso referencial. No ambiente de startups, dizem que o erro é o encurtamento, o passo que encurta o acerto. E que muitas vezes, errar por repetidas ocasiões é o caminho para que você se sinta forte o suficiente para os desafios seguintes e para prosperar. Aliás, o conceito de aprendizagem lá atrás, na década de 30, já era que a gente tem que olhar para a realidade, interpretá-la e resolver problemas a partir dela. Que a aprendizagem é a gente melhorar a performance. Isso posto, meus caros, erro é uma ferramenta de aprendizagem.
porque a partir dela eu melhoro a performance, eu descubro quais eram os meus gaps e eu tenho imediatamente um feedback do que fazer. E a gente trabalha aqui somente o que o psicólogo vai chamar de locus interno, que é o que foi que eu fiz. Era esse o meu melhor possível? E o que eu faço a partir disso? Porque a pandemia está fora de mim. Ela está na minha zona de preocupação, ela não está na minha zona de controle. Então, saber separar as emoções e depois o joio do trigo, ou seja, o que é locus interno e o que é locus externo, é fundamental para que a gente consiga trilhar caminhos melhores. Se alguém falar que passou tranquilo na pandemia, que usou o tempo livre para aprender artes manuais, para fazer pão artesanal, e que em nenhum momento se sentiu desconfortável, essa pessoa está perdida neste rolê. Já tratem de avisar este alguém. Então, eu acho que a gente aprende a enxergar um pouquinho mais essa beleza, e claro, a partir de agora, a gente também pode atestar com certeza de que a gente está mais atento e forte para 1 milhão de aspectos na nossa vida. É essa serventia. Complementando o que a Karina falou, as startups que recebem investimento, complementando o que você falou, elas são mais valorizadas aquelas que quem criou a startup já teve outras que fracassaram. Então, é um KPI importante para que o investidor veja, poxa, essa pessoa já fracassou outras vezes, não desistiu, está aqui de novo, então a probabilidade desta startup dar certo é maior do que quem não fracassou ainda. Então, é muito isso, né, de que o fracasso ajuda a gente a, nos próximos passos, fazer algo diferente e não cair no mesmo buraco que a gente caiu ontem, né? E como disse, né, Winston Churchill, o sucesso é de fracasso em fracasso, sem perder entusiasmo. E aí, Dani, já que você já falou um pouquinho de sentimento, as dores que você teve, agora eu vou te perguntar como, quando você começou a fazer as pazes com o que tinha acontecido para seguir em frente, para seguir com entusiasmo, para dar a volta por cima? Acho que a primeira coisa, por coincidência ou não, eu não acredito muito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem porque elas, de algum jeito elas te ajudam de alguma forma, foi quando eu comecei a falar sobre esse meu fracasso. Então, o falar foi um divisor de águas, assim, eu consegui entender o que tinha acontecido comigo, né? Porque, como a Karina falou, a gente não quer entrar em contato com isso. É mais fácil pular o buraco do que desviar dele, do que entrar no buraco e entender o que está acontecendo. Então, quando eu comecei a preparar o material para fazer essa palestra, a primeira palestra, que foi uma coincidência, né, que não acredito muito em coincidência, foi no auge da minha desgraça, e foi quando eu comecei a entender melhor e aos poucos, obviamente, não só com a palestra, mas com um psicólogo, com um psiquiatra, entendendo o que estava acontecendo comigo, as coisas foram se encaixando, né? O universo sempre ajuda a gente, né? Então, eu acho que não é uma coisa só, foi uma soma de coisas que foram acontecendo. Foi um processo lento, né? Doloroso pra caramba, mas foi aos poucos que eu fui entendendo que acreditar de novo no meu potencial, né? No meu potencial profissional, que o trabalho ele mexe muito com a gente, né? Então, eu fui aos poucos entendendo que tinha sim vida depois daquela sensação terrível de fracasso. Então, e assim, na minha opinião, os nossos fracassos têm muito mais peso no olhar do mundo, né? O mundo critica muito mais a gente do que a gente mesmo, porque é aquele script que eu falei no começo do sucesso, lá daquele comercial de margarina, né? E de alguma forma, tanto na nossa vida profissional como pessoal, a gente busca isso, né? E aí, quando sai um pouquinho do trilho, aí bate essa sensação de fracasso, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, a gente tenta fugir do fracasso, na minha visão, por 2 motivos, né? Um, que era muito o meu caso, que era para não querer voltar em uma situação, uma sensação que eu já estive antes, de falta de coisas, né? Ou você quer impedir, você quer evitar de estar naquele lugar, que só de imaginar já te dá um certo pânico, né? Então, esse medo do fracasso, ele afasta a gente disso, né? De uma certa forma, ele acaba protegendo a gente, né? Mas eu vi esses dias do Alan Dias Castro, um poeta aí, que ele falou que essa fuga que a gente faz para fugir desse medo
a gente acaba virando a sobra do que restou depois do medo. Eu achei isso fantástico, porque você exclui um monte de coisa sua só para fugir do medo, então tua energia tá lá, nessa coisa do fugir, do correr, e aí a tua vida é o que sobrou. Então é muito, muito triste pensar isso, né? E eu achei achei muito verdade isso que ele falou, né? Então, e aí, o que eu aprendi, né? Acho que o fracasso é coisa, eu não sei se você vai perguntar isso, mas já emendando um pouco, dando um spoiler, por ter essa coisa de planejado e tal, com essa coisa toda que me aconteceu, não sei se acontecer de novo o que vai acontecer comigo, mas por hora, hoje, dia 18 de novembro de 2020, eu entendo que que as coisas podem mudar o tempo todo, né? E é uma escolha nossa, que nosso caminho faça sentido para a gente, para a nossa vida. E não precisa ser para sempre, né? A gente não precisa seguir o que alguém mandou a gente seguir, ou o que alguém espera da gente. Tem que ser muito o que a gente acredita, que está no nosso coração, e que às vezes é difícil acessar isso, né? Mas a parte boa é falar que a gente tem essa liberdade de mudar, né? O nosso objetivo é ser feliz de qualquer forma e buscar o que faz a gente feliz, né? Então, é nesse pequeno detalhe que acho que faz a diferença, né? E eu fico feliz de poder contar essa minha história, esse meu depoimento aqui, porque eu acho que a gente dá repertório para as pessoas, né? Como a Karina falou, a gente mostra que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? E não quer dizer que vai ser fácil, mas, poxa, tem jeito de resolver, tem caminhos para ajudar a gente a resolver nisso, né? E aí, essa felicidade que a gente tem que buscar, assim, foi vindo mais forte a cada vez que eu compartilhava essa minha história com as pessoas, porque as pessoas se identificam com isso, né? De uma forma ou de outra, elas se identificam. E aí, essa troca é muito legal, né? Então, era entender que isso que eu passei foram histórias e uma jornada que eu passei que eu podia contribuir, oferecer essa minha experiência ruim para outras pessoas, né? Compartilhar um pouco disso com as pessoas e, de repente, ajudá-las a entender antes do tempo que eu demorei para entender, né? Porque, como era um tabu na minha família, enfim, várias formas, era diferente de acessar isso. Talvez, se as pessoas ouvirem isso, identificarem algo diferente no seu corpo, na sua sensação, na sua emoção, de quanto antes e buscar ajuda, né? Ajuda médica, de alguém que você confia, de algum amigo, de alguém próximo, para te ajudar a tomar coragem, que às vezes falta coragem, né? Coragem de, não tô bem, né? E admitir que você não tá bem é muito difícil, que é mais um fracasso, né? Você falando me trouxe um insight, porque às vezes as pessoas elas têm medo do sucesso, porque o sucesso pode, de uma certa forma, trazer o fracasso, né? E elas também têm medo de fracassar. Então, né, esse tipo de pessoa, qual o caminho que ela vai seguir, né? Se ela tem medo de ter sucesso e também tem medo de ter fracasso. Fica difícil, né? Eu acho que eu já tive essa sensação, Dani. Eu trabalhei no mundo corporativo a vida toda, e o caminho normal é você ir galgando novas etapas na sua vida até, sei lá, virar diretora, presidente, CEO, sei lá o quê, né? Eu acho que o segredo, pelo menos para mim, eu sempre tive muito claro até onde eu queria ir. O quanto da minha alma eu queria vender pro diabo. Porque tudo tem um preço, gente. E de verdade, eu não queria me tornar diretora, como muitas das pessoas que trabalhavam comigo tinham essa ambição, mas não pelo medo de fracassar, por medo de não ter a vida que eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe? A gente não é robô para ficar aqui o tempo todo na roda, igual o rato lá que eu falei no começo. A gente tem que ter, super legal, ganhar dinheiro, ganhar muito. Acho que dinheiro é importante, obviamente que é. Mas eu acho que tem que achar um equilíbrio entre o que a gente tem como objetivo de vida, né, o que a gente quer e o que a gente não quer também. Porque eu via referências do que eu queria, mas às vezes eu via referências do que eu queria que não era compatível com o estilo de vida que eu queria ter. Então, como é que você acha o seu caminho? Como é que você acha o seu limite? Então, para mim, foi um exercício na última empresa que eu tive 12 anos nela, e aconteceu exatamente isso. Eu tinha a possibilidade de crescer mais,
né? Mas esse crescimento tinha uma contrapartida, né? E eu acho que isso que você falou, Dani, tem um pouco a ver com o que a Karina trouxe da narrativa e das sensações, né? A gente tem a nossa narrativa construída, né? Ou que nos foi dada, imposta de alguma forma. Mas o que eu estou sentindo está distante daquela narrativa, né? E como a gente geralmente não entra em contato com as sensações, a gente está muito mais apegado nessa narrativa e está muito mais apegado no ser alguma coisa do que no estar alguma coisa, né? Até essa possibilidade do ser e do estar torna mais flexível as mudanças e as tentativas, né? Hoje eu estou nesse cargo, nessa empresa, mas eu não sou esse cargo e essa empresa, né? Eu estou em tal situação, eu estou de tal forma, mas eu não sou exatamente aquilo, né? E aí, Karina, eu queria perguntar assim para você, além disso que você já trouxe, né, narrativa, sensações, enfim, quais outras dicas que você tem aí, dicas práticas para pegar o papelzinho aí e anotar, para a gente entender, para a gente se permitir, né, desaprender e evoluir para reaprender? Como que a gente faz esse rabisco? Como que a gente cria caminhos para viver isso na prática mesmo, né? Dever de casa aí para o pessoal colocar e anotar no papelzinho. Peguei a caneta, hein? Exatamente. Agarre sua esferográfica que chegou a hora da pergunta do milhão, hein? Ó, Minha gente, enquanto essa discussão corria de maneira tão gostosa, eu estava aqui viajando, escutando os insights. Eu sou a Maria Chavão, adoro frase feita, né? Eu me lembrei de uma frase feita antiga, que dizia assim, que o barco ancorado, ele está sempre seguro no cais, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Então, a gente precisa entender o papel do desconforto, mas não de estar à deriva, porque, afinal de contas, quando a gente seta direitinho onde é que a gente quer chegar, quem a gente quer ser, a gente tem mais clareza de afastar do seguro. E, às vezes, a gente aprende isso com os episódios da vida, claro, sempre. O erro é ferramenta para isso. Mas, acima de tudo, eu acho que mais que nunca, o discurso perturbador do que, para quem não sabe onde qualquer caminho serve, chegou para muita gente em 2020. E quando a gente escuta essa literatura do propósito, eu me incomodo muito com aquela história de que o propósito é uma área iluminada de LED, em que de repente você vai colocar o lixo do seu apartamento para fora e você encontra. Você fala, cheguei nesse lugar, maravilhoso, agora eu sei o que eu faço, eu não sofro mais ambiguidades. E não é isso. É um verbo vivo. Propósito é um verbo vivo. Então, encontrar esse caminho é o que vai acontecer ao longo da vida. Dentro das dicas práticas, eu acho que de premissas que a gente tem que levar em consideração, tomando 2020 como muso inspirador. Primeira coisa é aprender de agora em diante, e há muito tempo, já não é prioridade, é premissa. Quem estava menos frágil agora conseguiu recuperar-se mais rapidamente, conseguiu se estabelecer com mais velocidade. Então, ter o olhar fértil para o que está acontecendo e não olhar para a tendência quando a onda já veio e já passou é o nosso primeiro ponto de vista. Depois, assim como dizia Paulo Freire lá atrás, a gente tem que aprender, partindo do pressuposto de produzir conhecimento e construir conhecimento com outras pessoas. Então, você, na sua próxima reunião de equipe, pense em maneiras de não gerar monólogos, e sim de gerar discussões, de gerar conversas. Eu sou muito entusiasta de reuniões que façam com que você seja visto, não só como uma excelente companhia, porque ninguém chega aqui numa interação digital esperando outra coisa, senão acolhimento, informação nova e inspiração, porque a gente aprendeu de um outro jeito na escola. A gente tinha um monofoco, o professor de tudo sabia, e a gente não gerava diálogo. E eu acho que até mesmo dialogar é uma boa herança desse tempo que a gente vive. Outra coisa, mergulhe no digital, mas com uma consciência. Hoje em dia dizem que a gente vive a era do homo dicens, que a gente aprende isso para o resto da vida, a gente escuta falar de lifelong learning, semana sim, semana também, e a gente já sacou que o aprendizado digital, ele torna tudo portátil, acessível, escalável, tudo se atualiza rápido. Qual que é a promessa disso? De que tudo vai ficar muito sofisticado e de alta qualidade. Eu, por exemplo, lavo todas as minhas tigelas e pratos escutando podcasts hoje em dia, aproveitando que eu tenho um foco físico de lavar as Tupperwares e um foco mental de aprender uma informação nova. E essa é uma lição valiosa no cunho prático. Acredite na microaprendizagem.
ela vai acontecer no instante que passa, no seu pequeno tempo livre, e você precisa encontrar brechas inteligentes para que este hábito, que é o que você faz sem nem sentir, se encaixe na rotina e na confusão do seu dia a dia. Porque o nosso mundo virou, no fim, uma sala de aula enorme, onde a gente precisa colaborar e gosto muito do princípio da andragogia, do ensino para adulto, de que saber é saber fazer. Então, pare para prestar atenção que você não precisa mais estudar coisas na esperança de que um dia você as use. Está aí a fórmula de Bhaskara para comprovar. Então, olhe para o conhecimento disponível, imaginando uma utilização prática para ele. Onde eu posso encaixar isso? Posso escrever um artigo no LinkedIn sobre isso? Posso fazer um post nas minhas redes sociais e tornar esse aprendizado escalável? Não pense em guardar a informação como um bibelô. Pense sempre em como encaixar isso na rotina prática, em como resolver problemas. A outra dica é, prepare-se para um futuro que ainda não existe. 2020 já deu um trailer de como é que a coisa vai ser. Dizem que a gente pode ter até 6 ciclos diferentes de carreira. Então, pense, com o devido juízo e com foco, em como você vai aprender sobre outros temas conectados com as suas habilidades. Não custa nada ter isso a mais no seu cinto de utilidades do Batman, caso a realidade mude, se vire e você precise se reinventar. Use aquilo que está à sua disposição com esse juízo. Os podcasts, os streamings, os docs na Netflix e em outras plataformas, os cursos em instituições como, sei lá, a Casa do Saber ou outras, os vídeos no YouTube, os e-books que você lê, mas entenda, todo esse ferramentário tem que te ajudar a interpretar a realidade e a resolver problemas, a entender melhor o mundo que você vive. E por último, acho que o mais importante é pratique o que hoje a gente chama de networking humanizado, que é aprenda a doar e receber conhecimento de maneira humilde, aprenda a nutrir as suas relações. Então, partir do que você sabe. Eu falo que informação só tem valia se ela voa por aí. Então, não chegue às interações para aprender coisas sem pensar em uma maneira do bom contágio. Em uma época em que você não fala de contágio sem pesar, passar o conhecimento adiante é o lado bom de tudo isso. Tenha sempre, na ponta da língua, o seu pitch atual de onde você está. Não tem mais a ver com o que você é, assim como todos trouxeram aqui. Entenda que há uma transitoriedade nas coisas e que a gente vai viver o agora da melhor maneira possível. E o que é mais importante, assim como os heróis fazem, pense na tua marca registrada e no que faz com que você seja você. E não fuja disso, independente do tempo, da pandemia ou da paisagem. A gente, em momentos de ruptura, tem essa crise existencial, mas eu acho que nada conecta mais com os outros do que o que a gente é de verdade, a nossa história e as nossas bases. Claro que a gente, como todo aplicativo, faz uma melhoria na versão, mas esquecer quem a gente é algo que não pode acontecer. Eu gosto de adotar a postura do hábito de que as 3 páginas de livro que você lê são muito melhores do que o livro e meio que você não lê em um mês. Então, faça com que essas rotinas de aprendizagem sejam pequenininhas. Um podcast de 7 minutos, um capítulo, meio capítulo por dia, um pequeno artigo por dia, um vídeo no YouTube, conteúdo que está aí disponível em lives, mas com um propósito adequado. A gente vai ter que aprender em microparcelas. E quando você fizer isso de maneira consistente, o que você faz em um dia vezes 365 vai dar um baita de um composto. Eu acho que eu iria por aí. O pouquinho é revolucionário. E se tem uma lição que a gente aprendeu, é essa. A pandemia ensinou a gente a viver um dia por vez. Por que não empreender em todos eles? Será que vale um combo de boas dicas? Queria complementar, Karina, a dica da Karina, que é o seguinte. Minha dica é, tentem se reinventar sempre, né? Antes que alguém ou alguma coisa nos obrigue, né? Jogue a gente no mar. Então, estejam preparados com as boinhas nos braços para tentar evitar o trauma, né? Evitar afogar, o tubarão comer, essas coisas. E, para concluir, eu queria contar rapidamente, se eu tiver tempo, a história do pescador e do empresário, para complementar um pouco da sua pergunta, Dani, que é sobre uma história que eu me identifiquei muito, que é a história, rapidamente, eu vou contar, pescador lá pescando seu peixe, no seu barquinho de madeira, todo dia de manhã ele acordava, ia pescar, e tinha um empresário na mesma praia, num resort maravilhoso com a sua família. Todo dia via o empresário lá, o empresário ia, pescava 2 horas e voltava, jogava futebol com o seu filho,
ajudava a esposa a fazer alguma coisa na areia, tomava um sol, brincava, e assim se passaram alguns dias. Dado momento, o empresário chegou no pescador e falou assim, então, o pescador, poxa, eu vi que estou acompanhando você aqui, trabalhando todo dia, sol a sol, mas você tem trabalhado só 2, 3 horas por dia. Poxa, se você trabalhar mais, se você quiser que eu te ajude, você pode pescar muito mais peixe, você vai pegar esses peixes que você pescou, vai para a cidade, vai vender, vai ganhar muito dinheiro, aí você vai ter muito dinheiro para viajar com a sua família, como eu estou viajando com a minha família hoje. Olha que maravilha, né? Aí o pescador olhou para o empresário e falou assim, não, mas para mim tá bom assim, né? Então, para mim tá bom, eu curto a minha família, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha saúde, eu estou aproveitando a minha vida. Então, é muito isso, né, da pergunta que você fez. Qual que é o equilíbrio entre querer crescer com o desafio ou medo do fracasso e ir até o limite, ir até onde você de fato quer, onde te faz feliz, onde é confortável para você. Então, eu queria deixar aí essa mensagem final da gente tentar se reinventar sempre antes que alguém empurre a gente no mar ou, sei lá, alguma outra coisa aconteça. Que aula, hein, Rê? Dani, Karina, super obrigado. Nossa, vários insights. E até como uma dica de ouro, aí dá um spoiler dos podcasts que a Karina Lima escuta enquanto ela tá lavando lá a louça dela. E a Tapoeira, é claro, que é o podcast do Saída de Emergência, não tenho dúvida. Mas enfim, gente. Real, sincero. Você viu, né? Aproveitando a oportunidade aqui, né, Karina? Gente, agora é sério. Não custa um testemunhal quando o produto tem qualidade, do contrário, não, né? Show de bola, agradecemos. Nosso voo tá acabando, infelizmente 1 hora a gente decola e a gente tem um horário que a gente tem que pousar mesmo, mas eu acho que o que a gente trouxe de insights, de comunicação, de informação é muito bacana, sabe? As pessoas que vão escutar, eu acho que vão ter vários direcionamentos, porque é um tema da nossa vida, né? Todo mundo busca sucesso, todo mundo tem um pouco de medo do fracasso, ou muito medo do fracasso, então acho que aqui a gente trouxe vários insights super valiosos. Então, Dani, Pepe, muitíssimo obrigado pela sua participação no bate-papo de hoje. Obrigada muito pelo espaço, eu acho que a gente tem cada vez mais que falar sobre isso para tirar esse tabu, para trazer essa palavra com menos peso do que ela tem, né? Ela já dá um fracasso só de falar, fracasso, já dá um negócio ruim, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar isso, popularizar essa palavra, menos complicado é. E ajudar mais as pessoas a gente vai conseguir, né? Karina Lima, super obrigado pelo bate-papo, por todas as dicas práticas aqui no final. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Dani, todo mundo. Eu acho que uma interação feito essa, mais que nada, traz para nós, na condição humana, a certeza de que a gente tem muita coisa em comum. Quantas coisas eu não escutei que ressoam aqui em mim, que tem a ver com o meu dia e com a minha vida. Então, se eu tenho um desejo é de que, uma vez isolados, me chamem para qualquer conversa sobre qualquer tema aqui nos podcasts, venham na mesma hora. E depois, de que eu acho que isso nos fortalece e nos une. Então, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. E como é o nosso último voo, super obrigado pelo ano de 2020, por essa parceria, tá? Obrigadão. Eu que agradeço, Dani. 20 voos em 2020 e já começando a pensar nos próximos em 2021, com um equipamento novo, uma aeronave nova, um Airbus de última geração. Tá vindo do forno aí, não sei se é Airbus, se é Boeing, né? Não vamos puxar sardinha para nenhuma marca, mas vai ser uma ótima aeronave. Os discursos motivacionais imperam quando olhamos as redes sociais. Pode até parecer irritante ver como todos estão bem e você mal. As redes sociais não vão te mostrar os fracassos, mas fantasiar vidas e modelos perfeitos. Até o perrengue publicado nas redes é chique. Os tropeços da vida são tão comuns e tão humanos que passam despercebidos por nós. Thomas Edison, responsável pela inovação da lâmpada, foi considerado muito burro para aprender qualquer coisa. Ele tentou 1001 vezes antes de acertar. Se permita aprender, desaprender quando necessário e reaprender de uma forma diferente. Se permita viver. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.
podcast é apresentado pela Copastor.